Então, continuamos o nosso segundo módulo do curso de Filosofia Tomista. Segundo módulo, Introdução à Filosofia. E começamos com uma oração. Eu não partilhei o ecrã convosco, mas isso demora 2 segundos. Tá? Estão a ver o ecrã? Sim. Maravilha. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inefável Criador, que do tesouro da tua sabedoria designaste 3 hierarquias de anjos e as colocaste admiravelmente ordenadas acima do seu empíreo e distribuíste com a maior elegância as partes do universo, tu que és chamado verdadeira fonte e princípio supereminente da luz e da sabedoria, digna-te a infundir um raio da tua claridade sobre as duplas trevas em que nasci, a do pecado e a da ignorância. Tu, que tornas as línguas dos mudos eloquentes, instrui a minha língua e infunde a graça da tua bênção nos meus lábios. Dá-me uma inteligência aguda, capacidade para reter, disciplina e facilidade para aprender, subtileza para interpretar, abundante graça para falar. Instrui o começo, dirige o progresso, completa o final. Tu, que és verdadeiro Deus e homem, que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok. Então, vamos para a 7ª aula hoje. Nesta 7ª aula vamos falar da filosofia na sua relação com o senso comum. Portanto, já chamei a atenção na última aula e até ao fim do curso é este género de coisas que nós vamos estar a fazer. Como é que a filosofia se relaciona com outras formas de conhecimento. O início do curso foi filosofia em si mesma, okay? A definição da filosofia, as propriedades da filosofia, etc. Depois, filosofia olhando para dentro dela, ou seja, a relação entre as partes, a divisão das várias ciências filosóficas e como é que elas se ordenam, subalternam umas às outras, e agora a filosofia com outras formas de conhecimento. A última vez falamos do conhecimento da experiência, dos sentidos, experiência sensível, e a relação entre a filosofia e os princípios da razão. Vimos que a filosofia dependia materialmente dos sentidos e formalmente dos princípios da razão. E agora vamos falar da filosofia do senso comum. Primeiro, como vem aqui, noção de senso comum, o que é o senso comum, e depois como é que a filosofia se fundamenta no senso comum, em que sentido é que a filosofia é superior ao senso comum, em que sentido é que a filosofia é julgada pelo senso comum, e qual é que é a boa atitude do filósofo para com o senso comum. Então começamos pela noção de senso comum. Primeiro vamos ver elementos que é que pertence ao senso comum, não é? Assim, de uma maneira geral. Quando nós começamos este módulo, falamos da definição de filosofia, vimos que há uma definição nominal e uma definição real, ou seja, o que é que quer dizer o nome em geral, que elementos de maneira geral é que pertencem ao conceito, e é isso que vamos ver agora. De maneira geral, quais é que são os elementos que pertencem ao senso comum. Então, primeiro, o senso comum pode-se tomar num sentido mais estrito ou num sentido mais amplo. O mais estrito é aquele que nos vai interessar agora, e em sentido estrito, o senso comum é composto por 3 elementos. Primeiro, os juízos que vêm imediatamente da experiência sensível. Depois, os princípios da razão autoevidentes. E, por fim, conclusões facilmente deduzidas destes princípios autoevidentes. Exemplo de juízo derivado imediatamente da experiência social. Ocorre movimento, existe movimento, as coisas começam a existir e deixam de existir. Exemplo de princípios da razão autoevidentes. O todo é maior do que as partes. Uma coisa não pode existir e não existir ao mesmo tempo. Quando uma pessoa age por algum fim ou com algum propósito. Conclusões
facilmente deduzidas destes princípios autoevidentes. Exemplo: a casa é maior do que o quarto, ou do que a casa de banho, porque o todo é maior do que as partes. Exemplo um bocadinho mais remoto, mas ainda facilmente deduzível: o principal valor dos livros reside na sua relação com o conhecimento que por eles podemos obter. Okay? É para isso que serve o livro. Em sentido amplo, nós incluímos também um quarto elemento no senso comum, portanto estes três, e um quarto, que é muitas opiniões e crenças comuns entre os homens de um determinado tempo e lugar. Por exemplo, a Terra é plana, que certamente não era o senso comum na Idade Média nem no tempo de Aristóteles, mas talvez alguma vez tenha sido. O tomate causa apendicite, a tuberculose é causada pela umidade, ou o que for. Okay? Crenças que pertencem a um determinado tempo e lugar, que são aceitos pela maioria das pessoas, e isso pertence ao senso comum num sentido amplo, mas não ao senso comum num sentido estrito. Agora, algumas características do senso comum, tomado em senso estrito. Okay? A partir de agora, não voltamos a falar do senso comum em sentido amplo. Primeiro, é universal e comum a toda a humanidade. Okay? Isto vem das características dos elementos que nós acabamos de ver. Não é? Mantenham em mente: sentido, aquilo que vem imediatamente dos sentidos, os princípios da razão e aquilo que se deduz facilmente dos princípios da razão. Porque estas coisas são comuns a toda a humanidade, o senso comum é universal e comum, é daí que ele toma o nome, a toda a humanidade. É uma apreensão espontânea ou natural que a mente humana tem ou faz do real. Okay? Apreensão, nós devemos ver isto em lógica, antes da psicologia, mas os três atos próprios do intelecto, principais do intelecto, a apreensão é o primeiro, o juízo é o segundo. Portanto, temos aqui apreensão e juízo, mas é a mesma coisa. Feita de maneira, é um ato do intelecto, é o resultado do ato do intelecto, feito de maneira espontânea ou natural, que a mente humana faz. Portanto, eu apreendo de maneira espontânea ou natural que a água é molhada, okay? Ou melhor, aprendo de maneira espontânea e natural o que é a água e, portanto, faço o juízo de maneira natural que a água é molhada. Okay? É esta a diferença entre apreensão e juízo. Eu apreendo o que uma coisa é e depois faço um juízo. Faço uma proposição que une ou separa uma coisa a outra. A água é molhada. Okay. São juízos ou apreensões feitas de maneira espontânea, natural, mas sobre os quais ainda não refletimos, ou o intelecto ainda não refletiu criticamente, não peneirou, não examinou. E por isso diz-se espontâneo. Okay? Em contraste com os juízos ou as apreensões, às quais a mente chegou por um processo artificial, okay? Através da arte, da lógica. É por isso que, quando falamos de lógica, vamos falar da necessidade da lógica. Vamos ver que é uma lógica natural que nós usamos e uma lógica artificial, que segue a arte, que é peneirada, que é examinada, reflete-se sobre ela. E, portanto, o senso comum diz-se espontâneo, em contraste com os juízos aos quais a mente chegou por um processo artificial, tal como o raciocínio científico, a observação exata, etc. Okay? Agora, o senso comum pode transformar-se de duas maneiras: evoluindo ou regredindo. Evoluindo para um conhecimento mais perfeito, transforma-se num conhecimento mais perfeito, como através de uma boa educação, através da disciplina científica genuína e por um sólido, robusto criticismo, crítica. Se nós fizermos isto, não é? Portanto, as criancinhas de 5 anos já sabem que o todo é maior do que as partes e que uma coisa não pode ser, e que se as cuecas do super-homem são vermelhas, então não são azuis. Ok? Uma criancinha de 5 anos já consegue saber isto. Por uma boa educação, por uma boa disciplina científica, etc., etc., a criança é capaz de perceber
o princípio de não contradição, de o formular com exatidão, etc, etc. De perceber as consequências dele, etc. Também é possível que o senso comum se transforme regredindo, transformando-se em falso conhecimento. Por uma má educação, por um trabalho pseudocientífico, um criticismo sem fundamento, criticamos por criticar e, portanto, duvidamos do senso comum, porque duvidar é fixe. Está na moda, etc. Já falámos disto, do facto de que a filosofia se baseia em evidência e, portanto, não deve desprezar essa evidência, e vamos ver daqui a pouco, parte dessa evidência vem do senso comum. Apesar do senso comum poder evoluir, e não é apesar, é precisamente porque pode evoluir, significa que ele ainda é imperfeito. Okay? E os julgamentos do senso comum são imperfeitos. Desculpa, já vamos ver porque é que são imperfeitos. Mas antes de vermos que são imperfeitos, estão tão bem fundados como os da ciência. Okay? Porquê? Porque são causados pela evidência das coisas e alcançam de facto as coisas. Quando nós temos um conhecimento de senso comum de que a água é molhada, isto é conhecer de facto o que é a água. Okay? Ou temos um conhecimento de senso comum de que a água é transparente, que a água é boa para beber, etc, etc. Diz, António. Consegue mexer um bocado a imagem, se rola? Claro, desculpa lá. Obrigado. Então, o senso comum é, de facto, um conhecimento das coisas. Okay? E, portanto, está tão bem fundado como o conhecimento da ciência. Seja a ciência, aquilo que nós chamamos de ciência hoje em dia, a ciência contemporânea, seja a filosofia, seja a teologia, é, de facto, um conhecimento causado pela evidência, parte da evidência e alcança as coisas. No entanto, quem possui apenas o senso comum não tem um conhecimento claro, preciso, distinto das coisas. E esta falta não tem um conhecimento claro, preciso e distinto nem da causa ou motivo que me impele a tal juízo. Okay? Portanto, a água é molhada, a casa é maior do que o quarto. Isto é causado pela evidência da coisa, da casa ou da água, e alcança o que é que significa a relação entre a casa e o quarto, ou entre a água e a sua propriedade de estar molhada. Mas o senso comum não tem a clareza, a precisão, a distinção, a evidência da causa ou motivo que me impeliu a dizer esta coisa. Tem um conhecimento obscuro ou confuso. Nem tem um conhecimento claro, preciso ou distinto dos termos do tal juízo ou do que é que os termos de facto representam e, portanto, não consegue formular com exatidão os princípios que o intelecto alcançou. Por exemplo, embora nós, pelo senso comum, consigamos alcançar, suster, afirmar o princípio de finalidade, ou seja, de que quem age, age com algum propósito, com algum fim, consciente ou não. Uma pessoa que apenas através do senso comum afirma o princípio de finalidade, ainda tem um conhecimento vago, bruto, nesse sentido não refinado, não transformado, não precisado, tornado mais preciso, e portanto não conseguiria formular este princípio com exatidão. Okay? Se calhar se nós lhe perguntássemos e tentássemos insistir, como é que sabes, a pessoa até duvidaria da coisa. E portanto, é neste sentido que o conhecimento do senso comum se diz imperfeito. Não quanto ao seu valor de verdade, porque ele de facto fundamenta-se na realidade, é causado pela evidência das coisas. Portanto, não é aí que está a sua imperfeição. A sua imperfeição está no modo ou na condição que ele existe na nossa mente, no nosso intelecto. Okay? De falta de clareza, de precisão, de distinção quanto à causa e quanto aos termos do juízo. Os termos do juízo é quando eu digo o todo é maior do que as partes, tenho o termo todo, o termo maior, o termo as partes. Okay? Isto que são os termos do juízo. A água é molhada, o termo água, o termo molhado. Okay.
E, portanto, chegamos à noção de senso comum. Podemos tentar definir, mais ou menos, talvez não seja a definição mais precisa do mundo, mas é precisa o suficiente de que o senso comum é o conjunto das apreensões e juízos naturais ou espontâneos da mente humana que são imperfeitos no seu modo ou na sua condição. Agora, da definição às propriedades, ok? Portanto, nós vimos os elementos, as características, e agora chegamos à definição. Vou voltar a pôr aqui os elementos para podermos ver como é que eles se manifestam esta definição. Tínhamos visto que os elementos são estes três: juízos derivados imediatamente da experiência sensível. Está aqui quando dizemos que são apreensões e juízos naturais ou espontâneos da mente humana. São princípios que vêm da razão, são autoevidentes, são princípios da razão autoevidentes, ou conclusões facilmente deduzidas destes princípios. Okay? Aqui nós vemos que são naturais ou espontâneos da mente humana. Características são universais e comum a toda a humanidade, porque a mente humana, neste sentido, é comum a toda a humanidade. São espontâneos, e dizem-se espontâneos, e vimos a imperfeição também. Okay? As três características é o facto de ser natural e de ser espontâneo. E porque é que se diz espontâneo? Porque não é crítico. Desculpem lá, o slide parece uma verdade lapalice, mas a espontaneidade é do facto de ser natural, de vir diretamente do intelecto, e diz-se espontâneo porque não é criticado, não é peneirado, não é examinado com cuidado. Okay. Agora, sobre o senso comum é isto, passamos à relação entre a filosofia e o senso comum. Primeiro, a filosofia fundamenta-se no senso comum. E a filosofia não se fundamenta no senso comum, por exemplo, quanto à autoridade. A filosofia não toma autoridade do senso comum. Porquê é que não pode fazer isto? Porque o senso comum é um conhecimento imperfeito no seu modo, na sua condição, na condição em que existe no intelecto humano. Portanto, a filosofia tem como forma manifestante, nós já vimos isto quando falamos do objeto da filosofia, o objeto formal quo, forma manifestante da filosofia, é a luz dos princípios autoevidentes da razão, como o princípio de identidade. Uma coisa é o que é, o princípio de não contradição, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, etc. O todo é maior do que as partes. É esta luz dos princípios que ilumina a realidade, que é a forma manifestante, o objeto formal, através do qual, seria a tradução de objectum formal é quo, da filosofia. Porém, se a filosofia tomasse a sua autoridade do senso comum, aceitaria princípios e conclusões pelo simples facto destes serem aceitos pelo curso comum da humanidade. Se eu aceito uma proposição só porque ela pertence ao senso comum, é isto que eu estou a fazer. E, portanto, pela sua própria essência, porque a filosofia estaria a tomar a sua autoridade do senso comum, a filosofia estaria simplesmente a argumentar a partir do consenso da humanidade, sem evidência intrínseca e própria. Okay? Se eu tentar argumentar que a casa é maior do que o quarto porque o senso comum diz isto, eu não estou a argumentar a partir de uma evidência intrínseca da coisa. Okay? E, portanto, a filosofia não seria já uma ciência da evidência, mas uma ciência da não-evidência. Isso não existe, como é óbvio. A filosofia também não se fundamenta no senso comum como um instinto cego. Okay? O senso comum, nós acabamos de ver, é uma coisa espontânea. E, portanto, nós instintivamente aceitamos, mas a filosofia não se pode fundamentar no senso comum desse modo. Okay? Alguns concebem o senso comum como um corpo de juízos que a mente faz sobre uma necessidade que procede da própria natureza da mente, sem relação da motivação da mente por parte das coisas evidentes, ou seja, que a mente é movida pelas coisas evidentes. Este entendimento do senso comum
como veremos depois, deve rejeitar-se, e não é no senso comum assim entendido que a filosofia se baseia. Okay. Estes são os modos como a filosofia não se deve fundamentar. Okay? Não é exemplo, é uma experiência, um experimento mental que nós podemos fazer. Que o experimento mental são coisas que às vezes os filósofos fazem porque não têm um laboratório para experimentar as coisas, então postulam, imaginam uma situação exagerada para testar os princípios e a relação entre os princípios e os conceitos. Okay. Então, se nós imaginarmos um anjo, okay, vamos imaginar um anjo, portanto, um ser que tem um intelecto muito superior ao nosso, que tem capacidade de raciocínio muito superior ao nosso, mas desceu à Terra sem qualquer conhecimento, é uma tábua rasa, como se costuma dizer. E agora imaginemos que este anjo não vê os primeiros princípios da razão, o princípio de não contradição, o princípio de causalidade, o princípio, etc. Não vê estes princípios como evidentes, não os vê, não é? Como nós vemos. Nós vemos que se uma coisa podia não existir, mas existe, precisa de uma causa. Vamos supor que este anjo, ou um extraterrestre, é igual. A questão é que o anjo é de certeza mais inteligente que nós. Não os vê. Mas ele aceitava-os apenas porque os homens os aceitam, não é? Ele via, os homens aceitam todos o princípio de causalidade, eu também vou aceitar o princípio de causalidade. Os homens aceitam todos que uma coisa não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, eu vou aceitar também que uma coisa não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E pegando nas coisas que todos os homens aceitam, ele construísse um grande edifício de conhecimento sistemático em que tira as consequências, em que procura conhecer as causas últimas mais elevadas. Okay? Para que é que eu estou a dizer isto tudo? Para que é que serve esta experiência mental? Para tornar evidente, manifesto, que este anjo não teria um conhecimento evidente, okay? Baseado em evidências. Teria um conhecimento baseado em opiniões, ainda que essas opiniões sejam verdadeiras. Okay? Teria um conhecimento baseado nas crenças de alguns homens. Okay. Então, como é que o senso comum como é que a filosofia se fundamenta no senso comum? Na medida em que o senso comum é acompanhado pela evidência que o suporta. Nós já vimos que o senso comum se baseia em evidência, na evidência das coisas. Okay? Então, é na medida em que o senso comum apresenta essa evidência que a filosofia se baseia nessa evidência. Okay? Ou seja, juntamente com as apreensões e juízos que faz, o senso comum traz consigo a evidência no qual os fundamenta. O senso comum não só me diz que a casa é maior do que a casa de banho, mas também traz a evidência. Também me diz, não, é que a casa de banho está dentro da casa e o todo é maior do que as partes. E, portanto, assim, na medida em que são oferecidos à filosofia para serem aceites, não com base na pura autoridade, mas porque se mostra a evidência, é nesse sentido que a filosofia se baseia no senso comum, que continua a ser pouco analisado, pouco peneirado, okay? Mas é na medida em que vai ser esse o trabalho da filosofia agora, ou da ciência em geral, mas é na medida em que o senso comum apresenta aquilo no qual se fundamenta, que a filosofia se fundamenta no senso comum. Okay. E a filosofia é superior ao senso comum, é mais perfeita do senso comum. Primeiro, quanto à condição em que existe na mente, já vimos isso. A filosofia contém um conhecimento claro das causas ou dos motivos da certeza, e o senso comum só contém a certeza. Eu tenho a certeza de que a casa é maior do que o quarto. Tenho evidência disso, mas não tenho um conhecimento claro da causa. A filosofia é mais perfeita do que o senso comum, ou a ciência é mais perfeita do que o senso comum. Quanto ao procedimento, porquê? Porque a ciência, a filosofia é crítica, peneira exatamente o conteúdo das apreensões e juízos do senso comum, define os termos com precisão, formula os princípios com exatidão. E quanto ao seu alcance,
porque vai para lá do senso comum, alcança conclusões mais profundas ou mais elevadas, como quisermos, chega a um conhecimento das causas. Okay? Portanto, a condição em que existe na mente é mais elevada. 2. O modo de procedimento crítico exato, de formulação precisa dos princípios e das conclusões e dos termos. E o alcance é mais vasto, é mais universal. Apesar disto, apesar de a filosofia ser superior ao senso comum, ou a ciência em geral ser superior ao senso comum, per accidens, ou seja, num certo sentido, o senso comum pode julgar a filosofia. Okay? Ou seja, o senso comum tem o direito de rejeitar conclusões propostas por filósofos, ou por cientistas em geral, que estão em contradição com a certeza do senso comum. Porquê? Porque o senso comum, volto a dizer, quanto ao seu modo é imperfeito, ao modo em que existe no intelecto, mas alcança de facto certeza. Okay? Vê aquilo que é evidente, baseia-se em dados imediatos dos sentidos, nos princípios da razão e naquilo que se deduz facilmente dos princípios da razão. E portanto, se aparece um Berkeley a dizer que quando eu fecho os olhos, se não houvesse Deus as coisas deixavam de existir, a pessoa, através do seu senso comum, é capaz de dizer: este tipo é idiota. Okay? Metáfora. Tal como um súbdito tem o direito de se opor ao governante, cujas determinações são obviamente injustas. O governante governa pelo poder que lhe é conferido, o poder que lhe é conferido em ordem ao bem comum, e portanto, quando as determinações do governante são manifestamente contrárias ao bem comum, então o súbdito pode não obedecer. Como dizia Santo Agostinho, a lei injusta não é lei. Por si, segundo a relação essencial que existe entre o governante e o súbdito, é o governante que julga o seu súbdito, mas por acidente, graças a uma circunstância acidental, o súbdito pode julgar o governante. A circunstância acidental que o governante está a agir para lá da sua autoridade, porque a sua autoridade é ordenada ao bem comum. E, portanto, quando o governante age para lá do bem comum, está a agir para lá da sua autoridade. Okay? Exemplos. 2 exemplos da história da filosofia. O Diógenes Laércio apelou ao senso comum contra a doutrina de Zenão, que era um seguidor de Paráclito. Paráclito é o Espírito Santo, de Parménides, desculpem. O Zenão, tal como o Parménides, negavam a possibilidade do movimento, e o Diógenes apelou ao senso comum, levantou-se e caminhou, para mostrar que o Zenão estava errado. Outro exemplo, Henry Moore apelou ao senso comum contra a doutrina de Descartes. Qual é que era a doutrina de Descartes? Que o movimento é recíproco, de tal modo que é o mesmo dizer que um corpo se dirige a um local ou que o local se dirige a um corpo. E o que é que ele apelou do senso comum? Respondeu que quando um homem corre até à meta, ofegante e cansado, não tem dúvida de qual dos dois é que se está a mover. Ele ou a meta. Okay? Portanto, são só 2 exemplos do que é que significa dizer que o senso comum julga ou pode julgar a filosofia. Julga, isto é, as frases que os filósofos dizem, as opiniões dos filósofos, que negam, que podem negar, a evidência do senso comum. Ok. Agora, qual é que é a atitude do filósofo para com o senso comum? A atitude incorreta e a atitude correta. A incorreta é desprezar o senso comum como não científico. Ela não é incorreta por considerar o senso comum como não científico, porque o senso comum é não científico. O problema é que se rejeita totalmente o senso comum por causa disso, descartámo-lo inteiramente e tentamos erguer o edifício do conhecimento sem o senso comum. Ele é de facto não científico, ou melhor, é pré-científico, no sentido em que não é científico não porque rejeita a ciência, mas porque é um passo anterior.
Mas isso não significa que não seja falso e não seja certo. E o critério para aceitar ou rejeitar alguma coisa é se essa coisa é verdadeira ou não. Ao fazer isto, ao desprezar o senso comum e ao rejeitar, o filósofo distancia-se da realidade, pois recusa a aceitar os testemunhos mais básicos e elementares que a realidade dá de si mesma à mente humana. O filósofo estaria a pecar contra a evidência, pois os juízos do senso comum são causados pela evidência e, portanto, rejeitá-los é rejeitar a evidência. Estaria a pecar contra a própria luz da filosofia, pois descartar o senso comum é descartar os princípios e a sua luz, porque o senso comum se baseia nos princípios da razão, na luz dos princípios da razão, que é a forma manifestante, o objeto formal quo, através do qual, da filosofia. Okay? Pronto. E estar sem a luz dos princípios da razão é não ser um filósofo. Ao negar o senso comum, o filósofo ficaria sem fundamento no qual pudesse construir o edifício filosófico ou científico. Okay? Porquê? Porque ficou sem a luz dos princípios. Portanto, rejeitar o senso comum inteiramente é abandonar a filosofia, o filosofar completamente, condenar-se a si mesmo ao agnosticismo completo, ao ceticismo universal. Declarar no começo da tentativa de fazer filosofia que a filosofia é impossível, que a tentativa de alcançar a verdade e a certeza é um esforço vão. Porque sabia que o senso comum deve ser desprezado, é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que o intelecto humano é de todo inapto a conhecer a verdade. Okay. O que, curiosamente e ironicamente, significa comprometer-se com o dogmatismo mais rígido que é possível. Okay? E que é vicioso porque se opõe à evidência. Quando nós temos evidência, devemos ser dogmáticos. Quando não temos evidência, não devemos ser dogmáticos. E, portanto, rejeitar o senso comum é uma atitude intrinsecamente absurda, intrinsecamente contraditória, porque significa negar toda a certeza, rejeitando o dogmatismo, ou seja, rejeitando de que devemos afirmar sem receio as coisas que são verdadeiras, mas assim aceitamos um dogmatismo. E rejeitamos um dogmatismo baseado em evidências para aceitar um que não tem evidências. Agora, qual é que é a atitude correta do filósofo quanto ao senso comum? Esta atitude é... Claro que também existe outra atitude errada, que é aceitar o senso comum completamente, sem criticismo, sem crítica alguma. Não é? Mas a atitude correta é aceitá-lo como um começo, como um conhecimento inicial que nós temos, que é imperfeito no seu modo, já vimos isso, mas é perfeito no seu valor de verdade. Porquê? Porque é baseado na evidência e porque o filósofo deve aceitar a evidência, não deve nunca ir contra a evidência, o filósofo deve aceitar o senso comum. Ao mesmo tempo, deve criticar o senso comum, no sentido de deve peneirá-lo, não é? Uma peneira em que nós filtramos as pedras maiores das pedras mais pequenas. Deve purgá-lo, purificá-lo de desenvolvimentos que não são derivados da evidência das coisas e são só opiniões falsas da moda. Okay? Não é fácil, não é difícil vermos isto, como é que através de coisas que se baseiam em evidência, as pessoas... porque é moda, começam a acreditar em alguma coisa, porque fizeram algum erro de raciocínio, começam a acreditar em alguma coisa que associam ao senso comum. Portanto, purificar o senso comum significa distinguir o sentido restrito e o sentido amplo, que vimos no início. Né? O amplo adicionava o quarto elemento daquelas coisas que fazem parte das crenças comuns de um período, de um lugar ou de um tempo, de um período. Ao fazer isto, ao fazer esta purificação, nós estamos a tornar o senso comum mais exato e mais preciso, estamos a aperfeiçoá-lo, não o estamos a rejeitar. A mente do senso comum, da pessoa que tem o senso comum, e a mente do filósofo são uma só mente, não é? Porque o filósofo tem senso comum, mas ao passar do senso comum à filosofia, a mente reflete sobre as suas persuasões primordiais, aquilo que já estava
de que já estava persuadido no início, peneira, julgas, criticas, precisas, clarificas. Okay. Aquilo que descobre ser não exato devemos rejeitar, mas o que descobrimos nesta mesma reflexão, nesta mesma crítica, neste mesmo peneiramento ou peneiração, não faço ideia, aquilo que descobrimos que vem de facto da evidência das coisas, então o filósofo deve aceitar, deve aprender com ela, deve dar mais atenção, apreciar melhor, contemplar. Okay? Porque são intuições que nos vêm da própria realidade. Okay? Que são ainda, é certo, primordiais, incipientes, mas são extremamente frutíferas. E, portanto, o filósofo deve aprender a ver mais e mais claramente, profundamente, completamente, como estes primeiros princípios, intuídos pelo senso comum, são as leis supremas da realidade. Okay? Os fundamentos de todo o conhecimento científico. E o filósofo começará então a ver que estas certezas primordiais, de modo mais luminoso, maior e mais vasto. Okay? E, portanto, o filósofo cresce no senso comum por intenção. Okay? Por contemplação daquilo que é dado pelo senso comum e, sobretudo, da evidência que o senso comum apresenta em si mesmo, o filósofo vai progressivamente purgando o senso comum daquilo que de facto não é senso comum e vai entendendo progressivamente, intensivamente melhor os dados que sim pertencem ao senso comum. Okay? Não vão ser meras premissas das quais ele faz silogismos, mas são as leis vastas, colossais, inescapáveis, como diz o padre Woodbury, das coisas e do pensamento. Okay. Então, chegamos ao fim. Hoje a apresentação é um pouco mais breve. Como eu vos tinha dito antes no grupo, para um aprofundamento mais ligeiro, tenho o ponto 27, parágrafo 27 do Manual do Maritain. Estão ali os parágrafos usados do Manual do Padre Woodbury, que eu tenho seguido na preparação deste módulo, e continuam os mesmos dois manuais mais aprofundados. O do Padre Santiago Ramírez é de facto sobre a filosofia, não sei, são umas 1000 páginas, sobre o que é a filosofia, e o curso do Padre Hugon é sobre filosofia, portanto tem uma breve introdução sobre o que é a filosofia, mas depois é de facto sobre a filosofia da natureza, metafísica, etc. etc. Pronto. Recapitulando, hoje vimos a noção de senso comum e a relação entre filosofia e senso comum. Na noção de senso comum vimos os elementos, as características do senso comum, em que medida é que o senso comum é imperfeito, qual é que é a definição ou noção de senso comum, e depois vimos de que maneira é que a filosofia não se fundamenta e de que maneira é que se fundamenta no senso comum, em que sentido é que a filosofia é superior ao senso comum, em que sentido é que o senso comum julga a filosofia e qual é que é a atitude incorreta e a atitude correta do filósofo quanto ao senso comum. Mais uma vez tenho aqui estes links, se ainda não estão, por algum motivo, se ainda não seguem o podcast ou não estão no grupo WhatsApp, pronto, aqui está. Se alguém quiser fazer uma doação para ajudar à qualidade do podcast, é bem-vinda. Talvez tenham reparado que o vídeo está com um bocadinho melhor de qualidade. É graças às doações de quem já fez, em parte, e portanto, se quiserem, não sei se da última vez já tinha MBWay ou não, por acaso acho que foi da última vez que consegui pôr a MBWay. Pronto. Então vou parar a gravação